Estou entrando com 1 minuto de antecedência, porque a nossa live hoje da Comissão de Direito Internacional, 18h30 aí do Brasil. Mas eu quero aproveitar cada minuto para conversar com o Dr. William, especialista nesse tema, e que é um prazer assim, imenso poder retornar aí às lives da comissão e principalmente estar com ele aqui nesse bate-papo é muito legal. Então, eu vou iniciar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou Gleice Monteiro, advogada especializada em direito imobiliário. O meu foco é o planejamento imobiliário e o estudo desse tema no processo migratório. Conheci o mercado imobiliário há mais de 10 anos e é um dos temas que eu amo falar e amo atuar. Após alguns meses em off, por conta da finalização de um curso, eu volto aqui juntamente com meu amigo Dr. William Villarroel para um bate-papo sobre o tema Impactos Psicológicos da Imigração, o papel ético do profissional imigratório. É um tema extremamente relevante. E aqui, eu só quero ressaltar que o advogado migratório, ele não é psicólogo, mas também ele não pode atuar como se estivesse lidando apenas com documentos. Antes de chamar o professor, eu quero falar um pouco sobre o seu extenso currículo. Então, o Dr. Villarroel Domingues, ele é especializado em Direito Internacional e Migratório. Ele atua em processos migratórios nos Estados Unidos, no Brasil, Portugal e diversos outros países. Ele é professor, pesquisador, escritor de livros, artigos e é palestrante também. É vice-presidente da Comissão de Direito Internacional da Ordem de Advogados de Sorocaba, pós-graduado em múltiplas áreas, já coordenou mais de 300 atendimentos imigratórios, unindo excelência, técnica, visão e estratégia e, principalmente, um olhar humano à jornada imigratória. E aqui é um ponto extremamente importante, o olhar humano na jornada imigratória. Vou chamá-lo. Deixa eu só fazer aqui o convite. Essa parte aqui de enviar o link é mais... é um pouquinho complexo. Deixa eu só colocar aqui, já está entrando. Já enviei o convite. E quem gosta desse tema, os nossos clientes que gostam do nosso trabalho, do que a comissão tem desenvolvido, juntamente aí com a nossa presidente, Natália Doro, pega o link, manda para os seus familiares, para os seus amigos, que vai ser um prazer poder estar respondendo aí juntamente com o Dr. William as dúvidas de vocês. Deixa eu ver se eu já consegui. Dr. William, já consegue me ver? Enviei aqui o convite. Deixa eu ver se ele mandou uma mensagem aqui para mim. Boa noite, doutora, tudo bem?
Tudo bem. Aqui é assim, né? Quem sabe faz ao vivo. Tentando aqui entrar, daí viu que tá sem autorização no microfone. O caos sempre tá por aqui. Mas te digo, boa noite, que saudade das nossas lives, dos nossos bate-papos, das nossas entregas. Muita Não é, minha amiga? saudade. Ficamos uns dias off, né? É. Agora eu te falo, que tema maravilhoso, hein? Tema rico, não é? Muito rico, porque você sai daquela tecnicidade e Exato. entra na parte humanizada da questão imigratória. Então, isso para mim, assim, é maravilhoso. Eu vejo, assim, com os olhos de apaixonado. Eu gostei muito do tema que o doutor está trazendo aqui para gente. Mas eu fiz a sua apresentação e fique à vontade aí para poder falar aí com os nossos clientes, nossos amigos, familiares. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com a doutora Gleice, né, doutora? Nós ficamos aí, a dupla casca de bala, uns dias fora, né, uns dias ausentes, uns meses aí ausentes por conta da correria, mas já estamos aqui de volta para mais uma live, esse tema incrível. E falar de imigração, eu falo que a gente tem assunto para falar a noite inteira, né, doutora? E é um tema que, quando nós paramos para pensar, inclusive, o tema do nosso próximo livro ali, que nós estamos fazendo junto com a ABA, a edição 2, né, do Direito Internacional ali, né, o compêndio do Direito Internacional que nós estamos fazendo junto com os demais colegas, membros da ABA. Quando eu parei para pensar em qual tema fazer, né, sobre um artigo científico, eu comecei a pesquisar um pouco entre os diversos assuntos, eu me debrucei em cima desse que é quais são os impactos, né, psicológicos, quais são os impactos mentais, de saúde mental que gera nesse imigrante. E foi um tema aí que, ao pesquisar, eu acabei cada vez mais aí me aprofundando, me apaixonando cada vez mais ainda pela humanização no direito imigratório. E é isso que hoje nós viemos aqui trazer. Doutora Gleice também aí com a vivência prática de uma imigrante, né, doutora, que tem essa vivência, pode contar na pele todo essa ansiedade, esse ponto que traz, e é isso que hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho. Trazendo aí sobre migração, abrindo, né, doutora, os trabalhos da noite, vamos dizer assim. Então, quando nós falamos de migração, eu sempre falo que migração ela gera ansiedade, ela gera impactos de saúde mental, né? Então, que são aí as diversas mazelas aí, né, da nossa atualidade, um dos maiores, vamos contar aí, problemas de saúde pública que nós temos hoje, né, no Brasil e no mundo, é justamente os transtornos mentais que nós estamos tendo ali, que são os maiores números, né, de casos a cada ano aumentando relacionado à saúde pública. Então, quando a gente volta, começa a analisar os dados da Organização Mundial de Saúde, nós começamos a ver que a depressão, nesse século, né, ela aumentou de forma exacerbada. A ansiedade, nem se fale. Se nós fôssemos falar aí há 20 anos atrás de ansiedade, você teria quadros de ansiedade, mas não era tão demasiado como nós vemos hoje. Quadros de bipolaridade, síndrome do pânico, entre tantas outras síndromes, né, que vem tudo do psíquico, síndrome de burnout, né, que então você tem ali aquela ansiedade, muito trabalho, e todas essas fazem parte do hall de doenças, né, de transtornos relacionados ao nosso psíquico, à nossa mente. E é ela quem governa quem nós somos. Eu falo que se uma mente não estiver muito saudável, ela acaba aí impactando todos os demais pontos da nossa vida, inclusive nossa saúde, por conta do estresse, vai afetar todo o corpo. E é por isso que é tão importante trazer um assunto como esse, em meio a um século onde nós já temos esses pontos exacerbados, que é no cotidiano da população brasileira, da população mundial. Essa dor latente na população, que é justamente a ansiedade, a depressão, entre os outros que nós falamos aqui. Quando nós falamos de uma imigração, nós pegamos isso e colocamos ali ao quadrado, ao cubo, trazendo uma problematização muito maior.
para um problema que já existe em todos nós. Hoje em dia não tem quem você vire e fala que não é ansioso, que não tem um pouquinho de ansiedade, não tem para quem você diga que às vezes não tem um pânico de repente, ou quem nunca teve um início de um burnout, ou até mesmo entrou em um burnout no trabalho, por conta da correria do dia a dia, por conta da comunicação muito presente que nós estamos, na era da informação, né, de fato, nós absorvemos muita coisa e muitas dessas coisas têm nos trazido esse excesso de informação, essas doenças. E na imigração não é diferente. Doutora, qual a sua opinião sobre isso? Não, e eu tô assim, viajando, né? Viajando de uma forma assim, muito gostosa. E aí, dentro da sua experiência de mais de 300 atendimentos de pessoas com esse desejo, com esse planejamento imigratório. E aí, eu começo te fazendo a seguinte pergunta. O que realmente leva uma pessoa a deixar o seu país? A gente já falou em outras lives sobre a questão da imigração climática, e isso eu estou sentindo na pele. Depois até, se quiseres, eu posso até falar um pouco. Então, o que leva, dentro aí da sua prática, a uma pessoa a deixar o seu país? Vamos lá. Hoje nós temos diversos fatores, né? Como eu sempre falo, quando nós falamos de imigração, nós temos dois tipos principais de imigração. Migração forçada e migração voluntária. Dentro da migração forçada, nós trabalhamos com aqueles grupos, né? Dentre eles, inclusive a imigração climática, o refúgio, a imigração política, a imigração por guerra, a imigração que leva você a sair do seu local não por escolha, mas porque um fator alheio à tua vontade, um fator alheio à sua vontade mesmo, acaba tirando você do seu local de conforto e impossibilitando você de continuar a viver naquele local. E isso nós temos aí diversos tipos, né? Então a guerra que está tendo no Iraque, enfim, todo o Oriente Médio, a guerra que nós tivemos, Ucrânia, a Rússia, tivemos diversos refugiados, questão climáticas, né? Como a doutora Gleice colocou, então a Europa passando os maiores números de calor, inclusive aqui no Brasil estamos num dia frio, um dia calor, estamos aí numa avalanche de sobe e desce temperatura, né? Normal aqui para São Paulo, hora mais frio, hora mais calor. Mas nós tivemos semana passada, né, o grande terremoto triste que aconteceu ali na Venezuela. Aquilo foi... quem estava em Manaus sentiu. Exato. Sentiu. Devastador aquele grande terremoto que teve. Então todas aquelas pessoas que perderam os seus locais, muitas vezes ele não consegue ficar ali. Ele não consegue reconstruir a sua vida e ele acaba se obrigando a fazer uma imigração. Antes ele até, às vezes, ele podia ter vontade, mas nada era o estímulo que ele precisava. E às vezes isso acaba o tornando e fazendo, obrigando a sair. E daí nós temos diversos outros pontos, refugiados políticos, entre outros. E por outro lado, nós temos a imigração voluntária, que é aquele que, por livre e espontânea vontade, deseja imigrar por diversos fatores aí que levam uma pessoa a imigrar. Seja por uma reunião familiar, então tem um parente, o filho vai estudar em outro país e os pais querem ir também. Uma questão propriamente de uma mudança por conta de uma melhoria na condição de segurança pública, de uma questão de política pública, um outro país que dê maior condição financeira também, né? Questão financeira, trabalho, entre outros, são eles fatores que levam uma pessoa a imigrar por conta própria. E vou sempre fazer um comparativo, né, com o meu tema de estudo, que é o direito imobiliário. Quando a gente vai fazer uma entrevista, quando eu vou fazer uma entrevista com o cliente, eu sempre pergunto o porquê você vai comprar. Por que você está comprando? Ou seja, antes da compra, existe um planejamento antecipado. Porque, por exemplo, de repente ele está comprando um terreno que é para construção
E aquele terreno, quando a gente vai analisar a documentação, não permite aquela construção. E agora, trazendo para o nosso tema, a imigração, ela começa antes do embarque? Muito antes. E, inclusive, as dores mentais, os problemas mentais também vêm muito antes do embarque. Então, quando nós falamos de imigração, hoje, se você vai fazer uma imigração legalizada, dependendo do país, nós estamos falando de um processo que ele corre por 4 a 5, 6 anos antes de você, de fato, emigrar. Então, é um processo que corre e, durante todo esse processo, você lida diretamente com os problemas de ansiedade, medo, a não aceitação, expectativa. Então você tem diversos fatores. Eu digo que a imigração ela começa quando o desejo, o sonho, ele sai de um papel e ele vai para a pesquisa. Então eu saio do papel e eu começo a pesquisar um profissional, ou eu começo a pesquisar o caminho, porque tem muitos que às vezes ainda insistem em fazer o processo migratório sozinho, e é louvável, cada um conhece as suas limitações. Eu sempre falo que eu não teria essa coragem por conta de ser um processo muito complexo, e até para quem trabalha, para quem lida no dia a dia, nós temos a dificuldade muitas vezes de entender alguma norma, de fazer alguma estratégia muito bem montada. Imagine para quem não tem esse conhecimento nenhum, mas tem muitos que por questão financeira, por questão outras questões, acabam preferindo fazer sozinho. Então, quando ele começa a fazer essa busca, seja de profissional ou de conhecimento, ali começa a jornada imigratória dele. E o primeiro passo, né, daí vai da ética imigratória, é esse acolhimento. Quando ele vem ali para um profissional que trabalha com imigração, de fazer esse acolhimento desse imigrante. Então ele vai chegar, ele sabe que ele quer ir para o país tal, ele sabe que ele quer, de repente, ir com o visto tal, ou ele nem sabe qual visto ele quer. E daí cabe ao profissional primeiro entender, mas você quer para quê? Para trabalhar? É para morar? É para residência temporária? Todos os países que eu estudei em imigração, você tem a residência permanente e a residência temporária. Então você tem aquele que você pode ficar curtos períodos, que também é imigração. Então eu vou ficar 1 ano, 2, 3 anos. E tem aquele que eu quero viver, eu quero mudar a minha vida radicalmente e não desejo voltar às minhas origens. Ou então não tão logo desejo retornar às minhas origens. E esse são 2 tipos diferentes de imigrante, com dores diferentes, com processos diferentes. Então você primeiramente tem que entender, como a doutora faz lá na curadoria do seu cliente imobiliário, a gente também tem que fazer essa curadoria. Entender o caminho. E daí aqui eu acho que o principal ponto ético, né, falando aí da segunda parte do nosso tema, que é a ética do profissional, é a transparência. Porque tem um ditado que eu gosto muito de dizer, inclusive falar para os meus clientes, é que o que é combinado não sai caro. Então, o que a gente combina previamente, o que a gente dá uma previsibilidade para o cliente, aquele cliente, apesar dele ter ansiedade, ele já vai ter uma ansiedade, mas já sabendo desde o começo no que ele estava entrando. Então, eu estou falando que quando eu pego um cliente, eu não posso falar para ele, olha, em 1 ano você já está aqui no país, 1 ano você consegue fazer tudo, vai dar certo, se de repente leva uns 5 anos. Porque depois a dor da frustração desse cliente, ela vai cair sobre quem? Ele vai sofrer com a dor da frustração do filho, de repente, pequeno, que já estava imaginando recomeçar outra vida, que já estava se preparando para aquilo. De repente, a esposa que já parou de progredir na carreira, a família que parou de crescer na carreira, porque queria, de fato, deixar que a mudança chegasse primeiro para depois voltar a crescer na sua carreira. Então, o profissional ele tem que ter essa ética de olhar e ser transparente. Falar, olha, vai levar tanto tempo. O caminho é esse. Você vai enfrentar essa dificuldade. O problema é esse. Você tem um oficial que, quando ele vai analisar seu processo, ele tem poder discricionário para te aprovar ou para te negar. Ah, eu posso ser negada? Pode. Então é isso. E aí eu tenho uma provocação para te fazer. Como administrar expectativas? É uma linha muito tênue. Da ética do advogado especializado, do advogado imigratório, né? Porque você vai trabalhar antes do visto, da cidadania, toda essa questão. Você trabalha a expectativa
você trabalha a questão dos investimentos, você trabalha a questão ali da insegurança, dos medos, enfim, né? Seriam os aspectos Exato. psicológicos e migratórios. E aí, como é que você trabalha essa questão da expectativa desse cliente? Porque Exato. o que eu observo, tá, na minha área de atuação, e analisando a questão, acompanhando, né, os advogados especializados na questão migratória dentro da comissão, inclusive o doutor, deu casca de bala de live, é que há aquela questão de buscar na internet, buscar informação excessiva, buscar dentro da inteligência artificial informações, e essas informações geram nesse cliente uma ansiedade, e muitas vezes, quando esses clientes chegam até a nós, chega ali com uma expectativa que nós precisamos administrar. Como é que tu vês isso? Tu trabalha isso no seu dia a dia? Primeiro ponto, eu acho que é uma linha muito tênue entre você trabalhar a expectativa. Você trabalha numa linha muito tênue entre trabalhar a expectativa do cliente, não pode desmotivar ele totalmente. Você tem que, por outro lado, ser o lado empresário, o lado que você tem que também colocar o seu cliente para dentro. Então, você precisa da receita, você precisa do seu cliente. Então, é um outro lado que você trabalha. E, por outro lado, você tem ali toda a questão de que você, além de tudo isso, você está lidando com famílias, com sonhos, com expectativas, como a doutora colocou. Então, acaba sendo uma linha muito tênue. E eu acho que o principal ponto aqui é você demonstrar para o seu cliente, desde o começo, você chegar, eu falo que na comunicação a gente tem que quebrar expectativas. Então você não pode acabar com ele, você não pode falar assim, não, você não tem chance, não. Você tem que chegar para ele e falar, olha, nós temos um caminho, mas esse caminho não é fácil. Nós vamos precisar disso, disso e disso. Eu vou estar com você. Eu vou segurar a tua mão, eu vou ajudar você do começo ao fim. Eu vou estar com você em toda a sua trajetória. E eu não vou te deixar durante esse caminho. Mas não vai ser um caminho fácil. Vai ser um caminho demorado, muitas vezes. Vai ser um caminho que nós vamos enfrentar, às vezes até recusas negativas. Então, às vezes, você enfrenta uma, duas, três negativas que nem mesmo você consegue explicar para o seu cliente por que foi negado. Porque alguém que não te conhece, que não sabe da tua história, que não conhece do teu processo, da tua carreira, olhar para o teu processo com um pedaço de papel que resume um pouco da tua carreira e falar assim, você não é elegível. Você não merece estar no meu país. Então, você tem que deixar isso claro para o seu cliente, que isso pode acontecer. E você deixando isso claro desde o começo, apesar de toda a ansiedade dele, ele não vai ter como, por exemplo, lá na frente dizer que você não falou para ele. E apesar de tudo isso, apesar dele ter ansiedade, ele vai ver o quê? O valor do seu trabalho. Porque eu falo que muitas vezes, quando um profissional ele faz toda aquela fantasia para converter um cliente, é muito mais dolorido para o cliente não saber na hora, que nem aquele velho que você tira o esparadrapo de uma vez e dói na hora, mas ele vai depois ir se acostumando e se preparando para aquilo, do que o profissional que vai fantasiar uma realidade não existente, e quando ele chegar naquele momento, ele não vai, de fato, vai se frustrar, vai muitas vezes até desistir da sua jornada imigratória por conta da frustração que vai ficar. Então, essa administração, o principal ponto você tem que quebrar expectativas no começo. E saber como faz isso sem que você seja duro demais a ponto de acabar trazendo para o seu cliente uma desmotivação. E essa parte é a mais complexa, né? Porque eu vou falar pelos cariocas, porque eu sou carioca, né? A gente tem aquela energia positiva sempre, né? Então vai dar tudo certo. Tudo certo. Eu fui ali, eu busquei o algoritmo e o algoritmo disse para mim que vai dar tudo certo.
E aí começa a vir esses aspectos aí de ansiedade e muitas vezes, quando esse cliente chega até a nós, ele já chega com muita informação, e aí tem que quebrar essa expectativa, trazer ele para uma questão ética e migratória é bem desafiadora, né, doutor? Muito desafiador, até porque muitas vezes o cliente já chega se achando que ele tem o melhor processo, que ele tem o processo mais completo possível, e às vezes ele não consegue olhar, como ele não é especialista, ele não sabe que ele vai ter que entregar documentos, que ele vai ter que comprovar aquilo. Então ele acha que ele tem tudo aquilo, muitas vezes ele não tem. E por outro lado, às vezes você tem um cliente que a gente fala que é o cliente que ele tem a síndrome do impostor. Que é o cliente que ele, ao invés de reconhecer que ele é um potencial, ele tem uma carreira brilhante, mas ele se sabota. Ele acha que para ele não é um profissional incrível. E tem muito isso também. Então, trabalhar com imigração é você fazer tanto a regulação de pegar o outro que está super ansioso e se achando a última bolacha do pacote, vamos dizer assim, a última coca da Europa, né? A última coca gelada da Europa, que está quase igual ao deserto aí, e trazer ele para uma realidade. E a mesma coisa você pegar o outro que não se acha digno, que não se acha, que às vezes tem um currículo top, mas não se acha merecedor, que não se acha capaz, e também levantar o astral dele. Então, quem faz esse trabalho migratório tem que ter esse controle. Então, de trazer, muitas vezes, você vai ter hora que o cliente vai estar desanimado, vai estar lá embaixo, você vai ter que pegar e levantar. Não, a gente vai conseguir, a gente está aqui junto. Então, ao mesmo tempo que eu quebro a expectativa, eu tenho que pegar uma mão amiga e levantar o cliente. Então, é um carrossel, é uma montanha-russa que você, a todo momento, você tem que trabalhar de perto esse cliente. Por isso que imigração não dá para você atender o cliente pelo e-mail. Você tem que ter um cliente que você vai poder, que ele vai ter acesso a você. Porque às vezes ele vai acordar no dia se achando o super-herói, que ele consegue desbravar tudo e consegue com a carreira dele conseguir o visto, conseguir a aprovação, conseguir a cidadania, e no outro dia ele vai se acordar se achando uma pessoa mais incapaz, a mais inferior, e nesse momento ele vai ter uma crise existencial e você vai ter que estar ali para dar um apoio para ele. Então, trabalhar a imigração é isso. E ao mesmo tempo não absorver. Porque muitas vezes você tem que olhar pelo olhar você tem que olhar também pela saúde mental desse imigrante, mas inclusive no meu livro eu trago como passo a passo, né, de como atender como trabalhar no direito imigratório, eu trago um ponto do profissional imigratório. Ele tem que ter essa visão de que ele também não pode se adoecer. Eu não posso ser uma esponja que eu vou minar todo aquele problema do cliente que foi negado. A pior notícia que você tem é você ligar para um cliente e falar assim, olha, seu caso foi negado. A gente vai esperar chegar a resposta oficial para a gente ver o porquê você foi negado e a gente vai ter que reaplicar. O cliente chora, o cliente espera. Aqui eu aproveito e falo assim, é ético garantir a aprovação? Jamais. Jamais. Ético garantir a rapidez? Jamais. É totalmente... Pode falar. Não. Pode seguir. Desculpa. Totalmente antiético, doutora, porque não está nas minhas mãos. Eu posso garantir o que está nas minhas mãos. Eu posso te garantir um atendimento de excelência. Eu posso te garantir que quando você estiver no fundo do poço, eu vou te dar uma mão e vou jogar uma corda para você se levantar. Eu posso te garantir que quando você se auto-inflar, eu vou ser a agulha que vai te trazer de volta para a realidade. Mas eu não posso te prometer uma coisa que não está na minha mão, que muitas vezes está na mão do órgão migratório, que é te aprovar ou te negar. Que é o tempo que ele vai levar para analisar o teu processo. Então isso eu não consigo te prometer. E muitos, às vezes, fazem essa promessa. Nós vemos muito no mercado, infelizmente, prometendo tempo, aprovação, 99% de aprovação, 100% de aprovação. Não existe. Não existe. Casos perfeitos, eu já vi casos que você olhava e falava assim, esse caso vai ser aprovado, eu tenho certeza. E quando bate na imigração, a imigração nega. Porque alguém olhando, como eu comentei, alguém que não conhece a sua história.
Alguém que ele pode estar no mau dia e ele não tem que justificar porque ele está negando. De fato, ele não tem que analisar com base numa regra. Ele analisa com base na sua discricionalidade. Ou seja, eu analiso conforme a minha convicção. Se eu acho que você é elegível ou não. E isso, muitas vezes, não é só nos Estados Unidos. O oficial brasileiro, ele vai analisar pela lei, mas ele também pode aprovar ou negar. Se ele achar que está pouca documentação, que não convenceu, ele pode negar. Quando você fala de imigração, aqui que vem muita frustração para os clientes, porque o cliente olha, e eu já vi pessoas falando isso para mim, falando, é meu direito entrar no país, é meu direito conseguir o visto. Não, é um privilégio. Você não tem direito a imigrar. O seu direito é no seu país. Imigrar é um privilégio. É um privilégio concedido para aquele país. Que a análise, se você vai ser aceito ou não, é inteiramente daquele país. Analisar e ver se ele vai querer você lá ou não. Então, muitas vezes, é isso que você tem que deixar claro para esse cliente, para que ele não sofra lá na frente. Para que não seja pior o grau do dano que ele vai sofrer. Então, quando a gente fala de imigração, eu estou falando da ansiedade todo nesse tempo. Então, às vezes, no processo de 4 anos, o cliente está lá, sofrendo porque ele já está pensando na mudança que ele vai ter que ter. Ele está sofrendo de ansiedade, que ele já vive lá, porque eu sempre gosto de falar que uma frase que eu ouvi que me marcou, que tudo que a gente vai fazer, qualquer coisa, quem chega primeiro à cabeça. Então, se eu me imagino milionário, minha cabeça já me imagina lá. Mas quem vai traçar o trajeto trabalhando dia após dia até as 11 para um dia virar milionário é o corpo. E muitas vezes é no trajeto que a gente não consegue aguentar. É no trajeto que a gente sofre. Porque a gente imagina, a gente já se vê, mas a gente não consegue chegar lá. Eu tenho uma provocação para ti. Como é que se lida, como é que devemos lidar? Como, dar uma dica como podemos lidar com aquele cliente que insiste em um caminho totalmente inviável, juridicamente inviável. É um desafio. Muito bom. É um desafio. E nesse momento, eu acho que vale um pulso firme por parte ética do profissional. Então, quem estudou, quem tem as horas de estudo, quem passou, às vezes, a noite estudando, traçando estratégia, fazendo outros casos, já teve experiência, é você. O profissional é você. O cliente, às vezes, ele vai ver no GPT porque a prima da irmã fez tal coisa e deu certo, a cunhada da tia fez tal coisa e deu certo, eu quero fazer no meu. Muitas vezes não se aplica ao caso. O que eu faço nesse caso? Cliente, tudo bem. Eu, como especialista, eu te recomendo fazer isso, isso, isso. Porém, é você quem... O processo é seu, o processo imigratório é seu, a trajetória imigratória é sua, a jornada imigratória é tua. Se você falar para mim que você quer que eu faça desse jeito que você está falando, eu faço. Mas é por sua conta e risco. Eu não aprovo. Então você vai assinar para mim que você não, que você está querendo ir pelo seu caminho. Eu vou deixar claro para você que eu não concordo e você vai assinar que você vai seguir por esse caminho e a gente segue normalmente. Eu faço o que você está querendo. Mas se lá na frente der errado, eu não tenho parcialidade com isso. É isso que você faz. O cliente pode ficar bravo? Pode. Ele vai ficar bravo na hora, vai xingar, mas eu garanto para você, todas as vezes que eu fiz isso, nenhum cliente assinou e quis fazer o que ele queria. No final ele falou, não, faz do seu jeito. Ninguém quer se comprometer. A pessoa quer que você faça, mas ela quer que você faça nas suas costas. Você assumindo o risco, mas quando você devolve o ônus para ela, ela não quer se comprometer. Então, tem que ter jogo de cintura. Fazer um atendimento humanizado não é também eu deixar que o cliente faça tudo o que ele quer. Parte do atendimento humanizado é eu saber, é como se fosse uma criança. Se eu dar uma faca na mão de uma criança, eu sou o adulto. Se ela se cortar, a culpa é do adulto, porque ela é uma criança. Então eu, como profissional, eu tenho que saber que se ele se lascar lá na frente e eu não avisei, eu deixei, a culpa é minha, porque fui eu quem não avisei. Então eu tenho que deixar muito claro e falar, olha, você vai se machucar. Você vai se lascar lá na frente. Se você quiser, você é quem está me pagando, em outras palavras, né? Então, é por sua conta em risco. Mas você vai assinar e se responsabilizar por isso.
E lá Eu na frente, se resumiria acontecer, isso, eu resumiria isso naquela palavrinha: aprendi a dizer não ou não. exatamente. Nem tudo você vai dizer sim. Eu já tive casos de cliente, já aconteceu uma vez comigo, uma cliente, não quero, porque tinha que pagar um valor, uma quantia, para poder fazer, colocar um documento no processo. Não quero, não quero, não vou gastar, quero que faça do outro jeito. Tá, a gente não recomenda, mas eu quero. Tá bom, faça. Foi negada, e na negativa vinha para ela colocar aquele documento. O oficial falou assim: você está sendo negada porque você não colocou o documento tal. E daí? Ela virou para mim e falou: doutor, eu te avisei. Eu tenho aqui os prints, os áudios, tenho tudo aqui para você. É quase aquela musiquinha, tem o print, áudios e fotos no meu grupo privado. É quase isso. E a gente põe na mesa. É nesse momento que muitas vezes o cliente não vai gostar. Mas ele não vai embora. Profissional que ele não tem pulso firme, ele não demonstra também que ele sabe o que está fazendo. Então, se você sabe que está certo, se você tem convicção naquilo que você faz, você vai simplesmente passar para o cliente. Esse é o caminho. Se você não fizer, é por sua conta isso. Então, podemos dizer, os clientes, eles chegam ansiosos, emocionalmente exaustos, pressionados financeiramente, porque o processo migratório, ele não é um processo barato, Exato. com medo de fracassar, ou super positivo, né? Acreditando que aquela decisão vai definirá ou vai definir o futuro da família, seria todo esse conjunto? Todo esse conjunto. E daí ele te pega toda essa bomba, né, essa panela de sentimentos pegando pressão e joga no seu colo e fala assim, ó, administra esses sentimentos para mim, porque eu não posso surtar, é você quem vai administrar esses sentimentos. E daí tá na mão do profissional imigratório fazer essa administração. Eu já tive cliente que virou para mim e falou assim, todo o meu sonho está nesse processo. Todo o meu futuro está nesse processo. Eu vendi meu carro, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estou investindo tudo que eu tenho nesse processo. Olha a responsabilidade que você tem. Eu posso garantir para você? Não. Mas eu também não posso simplesmente fazer algo que eu vou aumentar mais a ansiedade dessa pessoa. Porque eu já tive cliente, por exemplo, que tinha já vendido o carro contando que no final do ano ela estaria lá, no país. E chegou no final do ano ela não estava, mas já tinha deixado claro para ela desde a primeira reunião. Então, assim, às vezes o cliente ele se antecipa e daí ele acaba também tendo problemas. Então, tudo isso são pontos que às vezes você tem que administrar. Além de tudo isso, muitos clientes às vezes não querem contar para a família. Ou às vezes quando conta, a família não apoia. Então a mãe que não quer ficar longe da filha, ela não apoia. Então às vezes ele passa 4 anos fazendo um processo migratório com a família, com a mãe falando que é besteira, que é loucura, que ela não deveria, com o pai falando que ela não deveria, com os irmãos falando que não deveria, com os amigos não apoiando. E o pior ainda, em muitos casos nós não temos o apoio nem dentro do próprio núcleo familiar. Que eu falo núcleo familiar que é o esposo, os filhos, e às vezes a pessoa luta sozinha por um sonho, que os outros irão desfrutar no futuro, mas não é o sonho da família. Então, quando a gente fala de imigração, a primeira coisa que eu pergunto, todos estão na mesma página? Todos desejam imigrar? Seu esposo também tem a mesma vontade que você? Eu, na verdade, sou um pouquinho mais sutil. Eu falo, como começou esse desejo? Me conta você como começou. Eu viro pro outro, pro cônjuge, e você? Eu não tenho vontade não, mas é vontade dela, como ela quer. Ali você já vê que pode ter um problema. Eu já vi muitos casais, no âmbito do processo, se separarem. Porque deu algum problema, porque não aguentou a pressão, ou quando chegou lá não conseguiu se manter, acabou o casamento. Então, muitas vezes, imigrar você tem que pensar. Eu falo que a imigração, eu comparo quase como se fosse ali um luto cultural. Eu falo que migrar é um luto cultural. Você basicamente enterra todo aquela sua vivência do dia a dia para começar uma nova vivência.
Então você acaba, não que você vai apagar a sua história, mas querendo ou não, você tem que se adequar a um lugar novo. Então quando você chega, então você teve todo esse problema antes, então você sofreu ansiedade, você passou por um processo, e daí você chega, às vezes quando você foi aprovado, é aquele turbilhão de emoção. Eu tô feliz, eu tô eufórico, nossa, fui aprovado. E daí você muda aquele turbilhão, mas de repente o peso da imigração cai de volta no ombro. Porque quando ele chega no país de destino, ele se bate com a língua, que muitas vezes a pessoa não se planejou para falar o idioma. Ela se bate ali na cultura, que às vezes a cultura é muito diferente. Então é um brasileiro que gosta de abraçar, de falar um oi, um bom dia para todo mundo, que é acostumado com aquele abraço caloroso, e ele chega num local que muitas vezes a pessoa olha para ele e fala oi, bem seco, e ele se ofende com isso. O Ele chega num local que a a pessoa... cervejinha e Exato. Não tem aquele contato, às vezes, é acostumado de final de semana eu vou na casa do vizinho. Não vai ter esse contato. Então é diferente, é cultura diferente. E você está no país do outro, você tem que se acostumar com a cultura do outro. Não adianta você tentar colocar goela abaixo a sua cultura, porque você vai ser mal visto, você vai ser mal quisto, e você vai acabar, muitas vezes, aí querendo culpar as pessoas de que elas são preconceituosas, mas não é. É você que não soube chegar e se colocar e se portar no lugar onde você não é o seu local de origem, não é a sua cultura. Então você tem que ter toda essa ambientação. Daí quando você chega o primeiro ano, isso qualquer coisa, a doutora Gleice é empresária, né, sabe? Tudo que você começa, os primeiros 2 anos não dá lucro. Tudo que você começar, os primeiros 2 anos é pauleira, você não vê resultado. O imigrante chega aqui e ele chega no país, ele vai para a Europa, ele vai para a América, ele vai para a Ásia, ele vai para outro país e ele acha que ele vai chegar e no outro dia ele vai estar andando com o melhor carro, ele vai estar na melhor casa, ele vai estar com uma empresa grande. Não é assim. Ele vai ter que gradativamente conquistar tudo de novo. Muitas vezes ele podia estar no auge no seu país de origem, quando é uma imigração voluntária, e ele sai daquele auge e ele chega numa posição onde ele cai lá embaixo novamente. Ele sai de um status social e cai em outro. Lá no Brasil, no seu país de origem, qualquer país que seja, ele era o rei da cocada preta, vamos dizer assim. Ele era respeitado, era um doutor, era bem visto, mas ele chega no novo local e ele não é nada. Ele não é ninguém na fila do pão. Então, quem é essa pessoa? E isso, muitas vezes, ele cai, o que Durkheim falava no seu livro Suicídio, que é um dos pontos que leva, às vezes, até o suicídio. Que é o suicídio por conta da pessoa ter uma queda brusca de uma posição social para outra. Então, a gente pode, muitas vezes, o desfecho de um processo migratório muitas vezes, até um suicídio. É não conseguir lidar com tudo aquilo. Às vezes, a família vai embora, não consegue lidar com a distância dos seus familiares. Nunca passou um final de semana longe da mãe, longe da sogra. Todo domingo ia almoçar na casa da sogra, tomar Coca-Cola com a mãe, e agora está tendo que viver longe. Como que faz? isso é um ponto muito sério, muito sério. A gente que vive isso todos os dias, e hoje, além de fazer parte da Comissão de Direito Internacional, eu faço parte de um grupo chamado Conexão Feminina, aqui na Itália, onde tem para mais de 200 mulheres. E a gente vê isso todos os dias. Tem conhecimento, e é isso. Você querer continuar sendo quem você é no seu país, e não, você não pode ser. Você tem que ter suas medidas. Ainda mais nós, mulheres. As mulheres, elas têm que realmente tomar muito cuidado dentro desse processo migratório, que isso por exemplo, vou sempre falar de mim, eu no Brasil, antes de ser advogada, eu era policial civil. Então, eu tirava plantões, às vezes, com 100 policiais dentro de uma delegacia, e como eu fui policial há mais de 20 anos, né, eu comecei muito novinha, às vezes só tinha eu de mulher na delegacia, naquela lotação, naquele plantão, e sempre fui muito, muito respeitada, sempre
tive meu posicionamento como mulher policial. E aí você vem para um país diferente, aonde você é imigrante, você não pode ter aquele posicionamento de mulher independente, às vezes você tem que tomar alguns cuidados e pensar uma ou duas vezes para poder fazer e executar determinadas tarefas que no Brasil, por exemplo, eu fazia sem qualquer tipo de problemas, né? Eu como mulher. Então, é algo que a gente precisa sim estar colocando aí dentro de uma balança imigratória e estar se preparando sim. Muito, muito interessante isso que o doutor trouxe. Eu trouxe alguns pontos aqui, doutor, sobre os limites éticos do advogado dentro desse tema psicologia migratória. E aí eu botei entre aspas, empatia não significa assumir o papel de psicólogo. O advogado deve acolher? Exato. O advogado ele deve acolher, ele deve dar um braço, né? Esse ponto que a doutora comentou, ele deve saber o seu posicionamento. Ele não é o psicólogo. Ele não tem que, muitas vezes, absorver, como eu comentei, aquele problema do seu cliente. Então, você tem que saber, primeiramente, separar. Daqui para cá, eu sou advogado. Daqui para cá, eu sou pessoa física. Então, o primeiro ponto, você tem que saber separar. Senão, você vai adoecer. Você vai absorver e você vai acabar se adoecendo. E muitas vezes o que acontece com quem começa na profissão, primeira negativa, o advogado fica arrasado. Dá aquele... tem uma crise, mas você tem que se acostumando. Faz parte do processo. Então não é ser frio. É você aprender como lidar com o seu trabalho, com aquilo que você faz. E além de tudo isso, é você colocar limites para o seu cliente. Então, muitas vezes, se você deixar, vai ter cliente que vai querer te ligar de madrugada para desabafar. Então, eu posso ouvir o meu cliente? Eu devo ouvir o meu cliente. Muitas vezes ele precisa desabafar. Eu não vou ser o psicólogo dele, mas eu vou pelo menos ouvir. Vou ser um ouvido para ele. Então, olha, estou aqui com você, tá bom? Estou aqui, estamos juntos, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer o nosso melhor processo. Mas eu também tenho que colocar um limite para eu não acabar passando, excedendo um ponto onde eu acabo, muitas vezes, se tornando um apoio emocional para esse cliente e ele acaba se apoiando todas as suas dores no advogado. Então, você tem que saber esse limite. E é só na vivência do dia a dia que você acaba sabendo esse limite. Do que eu posso fazer, até onde eu posso ir, e o que eu não posso fazer. E também limites, inclusive, na questão, como pontos éticos, né, inclusive na questão de colocar limites no cliente. Olha, daqui para cá eu te atendo até esse horário. Daqui para cá eu não vou te atender, só no outro dia. Você pode mandar sua mensagem, você pode mandar sua dúvida. No outro dia, eu te respondo. Eu sempre falo que não existe nada urgente